Meu nome é Horus Reynolds, e se você é pai ou mãe, talvez essa história doa um pouco mais do que o normal. Antes de continuar, se esse tipo de história te prende, se inscreve no canal e comenta de que cidade você está ouvindo. Agora eu vou te contar como, em poucas semanas, eu descobri que o casamento da minha filha era um golpe e que eu mesmo era o alvo principal. Tudo começou numa terça-feira de manhã. Eu estava no meu escritório, em casa, em Paradise Valley, olhando relatórios da minha rede de lojas de ferragens, a Reynolds Hardware. 40 anos de trabalho, 3 lojas em Phoenix, casa paga, piscina, vida confortável. Eu tinha 68 anos e, sinceramente, achava que já tinha enfrentado todos os tipos de problema. O café ainda estava quente quando o telefone tocou. Número desconhecido. Eu quase não atendi. Senhor Reynolds. A voz feminina tremia. Aqui é a Carolyn Thornton. Eu fotografei o casamento da Jacqueline no mês passado. Eu me endireitei na cadeira. Sim, claro. O que houve? Ela respirou fundo. Eu preciso muito falar com o senhor. Pessoalmente. O mais rápido possível. E, por favor, venha sozinho. E não diga nada à sua filha. Um frio subiu pelas minhas costas. O que está acontecendo? Eu não quero explicar pelo telefone. Encontrei algo nas fotos. Algo sério, muito sério. De repente, o ar no meu escritório pareceu mais pesado. Amanhã, às 9, no meu estúdio, no centro. Eu lhe mostro tudo, Sr. Reynolds. Só peço, venha sozinho. Antes que eu pudesse responder, outra voz cortou a casa. Pai! Era a Wendy, minha filha mais nova. Eu já te falei 3 vezes. Eu preciso de um carro novo. O Honda é humilhante. Eu ainda segurava o telefone. Estarei lá às 9, respondia a fotógrafa. Obrigada. E me desculpe, ela disse antes de desligar. Fiquei parado, encarando a foto na parede. Minha filha mais velha, Jaqueline, no vestido de noiva radiante. Ao lado dela, o marido, Samuel, impecável no terno. O casamento tinha sido há 1 mês, $65 mil. Cada centavo na minha cabeça valia a pena para ver minha filha feliz. E agora, uma fotógrafa tremendo me dizia que havia algo muito sério nas imagens. Wendy apareceu na porta do escritório com o celular numa mão e as chaves do carro na outra. Pai, você está me ouvindo? O Honda tem 7 anos. A Melissa acabou de comprar uma Lexus. Eu não posso seguir chegando de carro, velho. Me dá o dinheiro para trocar logo. Wendy tinha 31 anos. Voltou para casa depois do divórcio, dizendo que seria temporário. 4 anos depois, ela ainda morava no meu terreno, no chalé de hóspedes, com o namorado, Benjamin, sem pagar aluguel, sem prazo para sair. A gente fala disso depois, Wendy. Depois. Ela revirou os olhos. Eu preciso ir na concessionária essa semana. Ela saiu, batendo a porta do quarto no andar de cima. Eu tentei voltar para os relatórios, mas os números borravam na tela. Era como se alguma coisa, que eu não tinha nome, tivesse começado a rachar bem no centro da minha vida. À noite, quando eu já tinha esquentado uma massa qualquer e comido sozinho na bancada da cozinha, a campainha tocou. Era a Jacqueline. Perfeita, como sempre. Blazer sob medida, jeans de grife, cabelo impecável. Ela me deu um beijo rápido na bochecha e entrou como se fosse dona da casa. Oi, pai. Estava aqui por perto. Resolvi passar. Por perto era modo de falar. Paradise Valley até Scottsdale. Não é exatamente esquina. Mas eu não comentei. Ela se sentou no sofá, cruzou as pernas, deu uma olhada ao redor como se estivesse avaliando o imóvel. Você parece cansado, comentou. Muito trabalho? Negócios, como sempre. Ela pegou uma foto dela e da Wendy pequenas, estudou por uns segundos e colocou de volta um pouco torta. O Samuel e eu estamos procurando casa, disse como quem comenta previsão do tempo. Achamos uma em Scottsdale. Perfeita. 4 quartos, piscina, vista para as montanhas. O problema é que precisamos agir rápido. Eu fiquei quieto, esperando o verdadeiro motivo da visita.
A gente precisa de ajuda com a entrada, disse, enfim, sorrindo. Só 40 mil, depois de tudo que você gastou no casamento. É só completar o quadro, né? Ajudar a gente a começar a vida como merece. Só 40 mil, como se fosse pedir meu carro emprestado. Algo apertou no peito. 40 mil, repeti. É algum problema? Um leve fio de irritação passou na voz dela. Pai, o mercado está competitivo. Você sempre disse que família vem em primeiro lugar. Olhei minha filha com calma. Rosto lindo, sorriso treinado, unhas perfeitas. E um olhar que, pela primeira vez, eu percebi que pedia, sem perguntar se podia. Deixa eu pensar um pouco, filha. O sorriso dela vacilou por meio segundo. Pensar? Pai, isso é importante. O Samuel e eu... Eu preciso rever umas coisas primeiro. Cortei. Ela levantou abruptamente. Tudo bem, mas não demore. A gente não pode perder essa casa. Ela me beijou na bochecha de novo, mais fria desta vez. Te amo, pai. Me liga. Fiquei parado na porta, vendo o Mercedes dela desaparecer rua abaixo. 40 mil, como se eu fosse um banco sem gerente. Benjamin riu mais alto na sala, jogado na minha poltrona, com uma cerveja na mão, assistindo esportes na minha TV. A risada dele ecoou pela casa, e de repente, tudo que antes era normal começou a parecer completamente errado. Na manhã seguinte, saí cedo, antes da Wendy acordar. Não queria perguntas nem cara feia do Benjamin. O estúdio da Carolyn era num galpão reformado, no centro de Phoenix. Ela me recebeu na porta. Era mais jovem do que eu lembrava, olhar nervoso. Sr. Reynolds, obrigada por vir. Eu quase não tive coragem de ligar, mas eu pensei, se fosse o meu pai, eu ia querer saber. Me mostra logo, por favor. Ela me levou até uma sala com um monitor grande. O cheiro era de café e tinta de impressora. Sentamos. Ela pediu desculpas mais uma vez. Eu só repeti. Mostra. As primeiras imagens eram as normais. Minha filha entrando na cerimônia, Samuel esperando no altar, convidados sorrindo. Tudo lindo, tudo caro. Essas são as fotos que todo mundo vê, disse ela baixinho. O que o senhor espera ver? Ela clicou em outra pasta. Essas foram feitas 2 horas antes da cerimônia. Eu estava testando a luz, pelo vidro, no restaurante da recepção e... Ela abriu a primeira foto. Eu segurei no encosto da cadeira dela com força. Pela janela, bem nítido Samuel. Meu genro, de terno, gravata frouxa, cabelo arrumado. E nos braços dele, uma mulher de cabelo ruivo. Não era a minha filha. Eles se beijavam. Não parecia despedida. Não parecia acidente. Era íntimo, antigo, confortável. Quanto tempo antes da cerimônia? Perguntei. Mas minha voz parecia vir de longe. 2 horas exatas, respondeu ela. O horário está aqui nos metadados. Ela abriu a tela com os dados técnicos. Data, hora, coordenadas, mostrou outras fotos da sequência. Em uma delas, dava para ver claramente a mão esquerda da ruiva, espalmada no peito do Samuel, com uma aliança dourada e um diamante. Ela é casada, murmurei. Eu não a reconheço da lista de convidados, disse Carolyn, mas está tudo aqui. Se o senhor precisar provar qualquer coisa, esses arquivos são provas técnicas. Ela abriu uma gaveta, tirou um pendrive pequeno. Eu copiei tudo aqui. As fotos, os metadados, um laudo simples. Não sei o que o senhor vai fazer com isso, mas eu sabia que precisava lhe entregar. Peguei o pendrive, fechei a mão em volta. Você fez o que tinha que fazer, respondi. Não peça desculpa. Voltei dirigindo quase no automático. Minha cabeça só repetia a mesma pergunta. Por quê? Se ele tinha outra mulher. Uma mulher aparentemente casada. Por que casar com a minha filha? Por que fazer uma festa de 65 mil dólares? Por que dizer até que a morte nos separe 2 horas depois de beijar alguém na varanda? A resposta não veio naquele trajeto. Veio um pouco mais tarde. Em casa, o pendrive pesava no bolso como se fosse pedra.
Entrei pela porta da cozinha. Benjamin estava desparramado na minha poltrona. "Ei, velho, traz uma cerveja para mim, já que está aí", gritou, sem desviar os olhos da TV. De cima, a voz da Wendy. "Pai, é você? Preciso falar do dinheiro do spa esse fim de semana." Eu fechei a porta devagar. Todo mundo agindo como se nada tivesse acontecido. Como se eu fosse apenas o caixa eletrônico da casa. À noite, eu simplesmente não conseguia dormir. Sentei no escritório, pendrive na mesa e abri a planilha dos gastos do casamento. 65 mil. Local, buffet, banda, florista, fotógrafa, vestido. E lembrei de um detalhe que, até então, eu achava só moderno. Jaqueline insistiu para não ter lista de presentes. "Pai, a gente está começando do zero", ela disse na época. "Um monte de bugiganga não vai ajudar. Melhor se as pessoas derem dinheiro. Assim, a gente decide o que precisa." Pareceu razoável, até eu começar a somar. 200 convidados, na maioria meus amigos, fornecedores, gente que me respeitava. Eu me lembrava bem da mesa cheia de envelopes. Ela até contratou alguém só para recolher, contar, registrar. Uma semana depois do casamento, ela me ligou rindo. "Pai, você não acredita. Foram 45 mil em presentes. O Samuel e eu somos abençoados. Escrevi esse número no meu bloco, 45 mil. Depois, lembrei do meu sócio, Marcos, que entregou um cheque direto na mão do Samuel na recepção. Bem-vindo à família, rapaz. Comece a vida direito. 15 mil. Eu estava ali do lado, quando Samuel agradeceu, guardou o cheque no bolso e disse: "A gente nunca vai esquecer isso. 45 mais 15, 60 mil dólares só de presentes. Some isso aos 65 mil que eu banquei da festa. 125 mil circulando em torno de um casamento que agora eu sabia tinha um noivo beijando outra mulher 2 horas antes. Olhei para Bryund para a pergunta que eu tinha rabiscado. Por que ele se casaria com ela, se já tinha outra? E outra pergunta apareceu logo abaixo, sozinha. Ou isso aqui é só sobre dinheiro? 3 dias depois das fotos, a resposta veio da forma mais cruel e direta possível. Eu estava voltando para o escritório quando ouvi a voz da Wendy lá em cima, falando alto no viva-voz, como sempre fazia. "O papai está esquisito esses dias", ela dizia. "Mas relaxa, mana, eu e o Ben aguentamos mais 6 meses aqui tranquilo. Até lá, ele cede e compra o condomínio pra gente só para se livrar." Eu congelei no corredor. Do outro lado da linha, a voz da Jacqueline, clara, nítida. "Perfeito! Eu só preciso de mais uns 2 meses fazendo o papel de esposa feliz. Aí eu entro com o pedido. Aqui no Arizona, metade dos presentes são meus por lei. O Samuel topou ficar com 60% da divisão. Melhor negócio que já fiz. Melhor negócio que já fiz." Minha mão se apoiou na parede. Wendy riu. "E a namoradinha do Sam nem sabe", disse ela. "Isso está perfeito. O papai está tão orgulhoso do casamento que não vê nada. Eu vou deixar ele distraído, pedindo coisa grande, tipo carro, spa, essas coisas. Aí quando você pedir a grana da entrada da casa, ele vai achar normal." "Ótimo", respondeu Jaqueline. "Continua assim. Ele sempre cede." Afastei-me devagar, tentando não fazer barulho, e entrei no meu escritório. Fechei a porta. Sentei. As mãos tremiam. 2 filhas, as 2 rindo de mim. Uma em conluio com um marido infiel para transformar casamento em golpe financeiro. A outra vivendo há 4 anos de graça no meu terreno, planejando me extorquir um apartamento como indenização. Naquela tarde, eu digitei "Advogado Patrimônio Phoenix" e marquei horário com um especialista em imóveis e trusts. Robert Mackenzie, 25 anos de experiência. Eu tinha enfrentado crises econômicas, sindicatos, bancos. Agora era a hora de enfrentar a minha própria família. No dia seguinte, sentado no escritório dele, no 23º andar, com vista para a Phoenix inteira, eu abri a pasta com tudo: orçamento do casamento, extratos
e o pendrive da Carolyn. Um mês atrás, eu paguei o casamento da minha filha, 65 mil, comecei. 3 dias atrás, descobri que o noivo estava com outra mulher 2 horas antes da cerimônia. Ontem, ouvi minha filha dizendo que vai pedir divórcio em 2 meses para ficar com metade dos presentes. E a outra filha está há 4 anos morando na minha casa sem pagar nada, combinando com o namorado quanto tempo me exploram até eu comprar um condomínio para eles. Mackenzie ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações. Depois, fez a pergunta certa. O senhor quer proteger o quê? Tudo, respondi. A casa, o negócio, minhas economias. Eu não quero que, depois que eu morrer, elas consigam transformar minha vida inteira em prêmio de loteria. Ele abriu o código de propriedade do Arizona e me explicou, com calma, como funcionava. Eu podia iniciar um despejo de Wendy e Benjamin, porque nunca houve contrato de aluguel. 30 dias de aviso por cortesia. Nada mais. Depois, falou da peça principal. Um trust irrevogável. Transferir minha casa, minhas participações na empresa, minhas contas para dentro de uma estrutura legal gerida por um administrador profissional. Eu continuaria mandando em tudo enquanto estivesse vivo, mas, depois da minha morte, a distribuição seria exatamente como eu definisse, quase impossível de contestar. A maior parte vai para a caridade, eu disse. Elas ficam só com o mínimo que a lei obriga. Então vamos fazer assim, ele respondeu. Assinei o contrato com ele e, naquela mesma semana, ele redigiu 2 coisas: o início do trust e os avisos formais de despejo para Wendy e Benjamin. Na sexta-feira à noite, com as cartas nas mãos, eu fui até a sala. Eles estavam no sofá. Benjamin gesticulando animado. Cervejarias artesanais são o futuro, ele dizia. Com 30 mil, o seu pai entra como investidor e a gente devolve em 1 ano. Jogo ganho. Relaxa, ele vai topar, respondeu Wendy. É só falar família que ele assina. Eu coloquei os 2 envelopes no centro da mesa de centro. O que é isso? Wendy perguntou, pegando o dela. Notificação formal de despejo, respondi. Vocês têm 30 dias para encontrar outro lugar para morar. O silêncio durou 1 segundo. Depois, o caos. Você enlouqueceu? Benjamin gritou, levantando. Esse é o nosso lar. Essa é a minha casa, corrigi. Vocês estavam como convidados. A visita acabou. Wendy começou a chorar na hora. Pai, como você pode fazer isso comigo? Eu sou sua filha. A gente ia começar o negócio do bem. Íamos te pagar. Vocês não pagaram 1 centavo de aluguel em 4 anos. Falei, calmo. Não me respeitam. Só me veem como carteira. Agora é a minha vez de dizer não. Benjamin chegou mais perto, tentando me intimidar com o corpo. Todo mundo vai saber que tipo de pai você é, rosnou, expulsando a própria filha. O aviso é legal, respondi. 30 dias. Eu sugiro que comecem a arrumar caixas. Voltei para o escritório e travei a porta. Por trás, ouvi gritos, choros, discussões. Eles tentaram me atingir com culpa, com raiva, com chantagem emocional. E depois de alguns minutos, começaram a planejar. Na manhã seguinte, recebi mensagem da Jacqueline. Pai, a Wendy me contou. Vamos aí amanhã, eu e o Samuel. Precisamos conversar como família. Eles vieram com um sorriso, compras de supermercado, roupagem de filhos preocupados. Cozinharam, arrumaram a mesa, encheram minha casa de cheiro de comida, como se nada estivesse acontecendo. Durante o jantar, o roteiro começou. Pai, essa casa é muito para você sozinho, disse Jacqueline, com o tom doce e medido. Todo esse espaço, manutenção, jardim. Você já pensou em vender e comprar um lugar menor, mais prático? Samuel entrou logo em seguida. O mercado está excelente, Sr. Reynolds. O senhor poderia vender por um ótimo preço e ajudar todo mundo. A Wendy e o Ben com um começo, a gente com a entrada da casa. Todo mundo ganha. Era perfeito demais. Ensaiado demais. Eles não queriam meu bem-estar. Queriam transformar minha casa em dinheiro agora, não em herança.
Eu terminei de mastigar, coloquei o talher na mesa e respirei fundo. Eles não sabiam, mas eu tinha outra pasta ali do lado, pronta. Antes da gente falar em casa, tem uma coisa que vocês precisam ver, eu disse. Coloquei a pasta Manila no centro da mesa e empurrei para a Jacqueline. O que é isso? Ela perguntou, desconfiada. Fotos do seu casamento, respondi. Em especial, Samuel com a ruiva, 2 horas antes da cerimônia, no terraço do restaurante. O rosto do Samuel perdeu toda a cor. Isso não é o que parece, mas ela já tinha aberto a pasta. Eu vi o exato momento em que os olhos dela passaram da primeira foto para a segunda. O rosto dela enrijeceu. De onde você tirou isso? Perguntou fria. Da fotógrafa que você contratou, respondi. Ela achou que eu merecia saber que o meu genro estava beijando outra mulher, com aliança, 2 horas antes de dizer votos para a minha filha. Eu não parei. E já que a gente está sendo honesto, vale lembrar o que eu ouvi a Wendy dizendo no Viva Voz para você. Mais 2 meses fazendo o papel de esposa feliz, aí eu entro com o pedido. Metade dos presentes são meus por lei. O Samuel já topou o 60-40. Melhor negócio da minha vida. O silêncio foi absoluto. Wendy levou a mão à boca. Benjamin levantou pela metade. Você não tinha direito de ouvir. Senta. Eu disse, sem elevar a voz. Ele sentou. Eu criei um trust irrevogável. Continuei. A casa, as lojas, o dinheiro. Tudo está protegido. Quando eu morrer, vocês vão receber só o mínimo que a lei obriga. Nem 1 centavo a mais. E o Andy e Benjamin têm 15 dias para sair daqui. Jacqueline se levantou, a cadeira arrastando. Você não pode fazer isso. Nós somos sua família. Eu também me levantei. Dobrei o guardanapo. Deixei ao lado do prato. Família não planeja golpe em cima de quem paga as contas. Respondi. Família não faz casamento falso para arrecadar dinheiro. Vocês fizeram suas escolhas. Agora eu estou fazendo as minhas. Virei as costas e fui para o escritório. Tranquei a porta. Eles gritaram, bateram, ameaçaram. Eu sentei diante do notebook, abri o e-mail do Mackenzie com os documentos finais do Trust e respondi. Assino amanhã, às 9. 2 semanas depois, sentado na sala de reuniões do advogado, eu fui página por página, colocando minhas iniciais, a assinatura completa, transferindo formalmente tudo o que construí para dentro do Trust. Com isso, explicou a assistente dele, sua casa passa para o Trust, assim como as cotas da empresa, contas, investimentos, o senhor segue mandando em tudo, mas, juridicamente, ficou muito difícil para qualquer familiar contestar sua vontade depois. Quando terminei a última assinatura, Mackenzie disse, parabéns, Sr. Reynolds. Hoje o senhor blindou 40 anos de trabalho. Voltei para casa em silêncio. 13 dias restavam no prazo de despejo. A partir dali, foi um teatro de baixa qualidade. Wendy, fingindo crise nervosa, dizendo que não conseguia levantar do sofá por estresse do despejo. Benjamin tentando me encurralar na garagem, falando que vizinhos iam me julgar por expulsar filha grávida. Ela não estava grávida. Wendy chorando alto para a vizinha pelo muro, dizendo que não sabia o que tinha dado no pai. Eu respondia sempre com a mesma frase. Faltam tantos dias. Comecem a empacotar. Num dos dias, Wendy entrou no escritório sozinha, sem o Benjamin. Pai, eu entendi tudo, disse com olhos vermelhos. O Ben me influenciou. Eu fui fraca, eu errei, mas eu posso mudar. Me dá outra chance. Eu quero ser a filha que você merece. Se eu tivesse ouvido aquilo 1 ano antes, talvez tivesse acreditado. Mas agora, eu tinha a gravação dela rindo com a irmã, chamando o golpe de melhor negócio da minha vida. Se você tivesse entendido de verdade, Wendy, respondi, não viria aqui negociar perdão em troca de casa e dinheiro. Você viria pedir desculpa, sem pedir nada em troca. Mas você está desesperada porque o prazo está acabando, não porque se arrependeu. A máscara caiu em segundos. As lágrimas sumiram. Então fica sozinho, ela cuspiu. Não espere que a gente se importe com você quando precisar. 8 dias, respondi apenas.
Começa a encher as caixas. No 30º dia, às 10 da manhã, eu estacionei na garagem. A viatura do xerife chegou logo atrás. O carro do Mackenzie também. Um delegado experiente, Martinez, apertou minha mão. Vamos resolver isso, Sr. Reynolds. A casa estava de cabeça para baixo. Roupas no chão, caixas de pizza, latas de cerveja. Nada empacotado de verdade. Nenhum sinal de que tinham levado a sério a notificação de 30 dias. Martinez falou firme. Vocês têm 2 horas para pegar itens pessoais, roupas, objetos pequenos, móveis e eletrodomésticos ficam. O prazo legal acabou. Foram 2 horas de confusão, gritos, xingamentos, olhares de ódio. Benjamin falou alto que eu era um velho miserável, que ia morrer sozinho. Wendy chorou, ameaçou desmaiar, disse que ninguém expulsa a própria filha assim. Mas no fim, colocaram tudo o que puderam no porta-malas do carro velho deles. Antes de entrar, Wendy se virou. Você vai se arrepender disso, pai. Quando estiver sozinho e precisando da gente, eu olhei bem nos olhos dela. Eu não vou precisar de vocês, respondi. Vocês é que sempre precisaram de mim. Eles foram embora. O delegado me entregou os papéis finais. Se aparecerem de novo sem autorização, é invasão, disse. É só ligar. Quando a viatura dobrou a esquina, o silêncio caiu de um jeito novo. Eu caminhei pela casa devagar. A sala sem o Benjamin na poltrona, a cozinha sem as panelas sujas da Wendy, o quarto de hóspedes vazio. Pela primeira vez, em 4 anos, a casa era só minha. 3 semanas depois, numa manhã de agosto, eu estava na varanda com o meu café, olhando o sol subir sobre Paradise Valley. O telefone tocou, número desconhecido. Aqui é o Horus, Sr. Reynolds. Uma voz que eu reconheci na hora. Aqui é a Caroline, a fotógrafa. Desculpe incomodar. Eu fiquei pensando em como as coisas tinham ficado para o senhor. Eu sorri, coisa rara nos últimos tempos. Caroline, você não está incomodando. Pelo contrário. Eu devia ter te ligado antes para agradecer. Eu fiquei com medo de ter estragado alguma coisa na sua família, ela confessou. Às vezes eu me pergunto se fiz o certo. Você me deu a única coisa que ninguém ali queria me dar. A verdade, respondi. O resto eu fiz sozinho. Ela ficou em silêncio um instante. E como o senhor está agora? Eu olhei a casa arrumada, o violão encostado na cadeira, o envelope do advogado confirmando que o trust estava totalmente registrado, os papéis da empresa sob nova estrutura, a agenda com aulas de violão na quarta e trabalho voluntário num centro de idosos na sexta. Melhor do que estive em muitos anos, respondi. Em paz, finalmente. Houve um sorriso na voz dela. Quando falou de novo, fico muito feliz em ouvir isso. Eu respirei fundo e pela primeira vez em muito tempo. Fiz um convite que não envolvia obrigação nenhuma. Se você quiser, a gente podia tomar um café um dia desses, só para eu poder te agradecer direito. E quem sabe, conversar um pouco, sem casamento, sem advogado, sem golpe. Ela riu de leve. Eu adoraria, Sr. Reynolds. Me chama de Horus, respondi. Sr. Reynolds ficou para os tempos em que todo mundo me via só como carteira. Desligamos combinando uma data. Fiquei ali na varanda mais um pouco, olhando a cidade lá embaixo. Minhas filhas provavelmente ainda me odiavam. Samuel deve ter seguido o plano dele, ou arrumado outra vítima. Wendy e Benjamin estavam num apartamento simples na periferia, descobrindo o que é pagar aluguel. Meu patrimônio estava protegido. Minha casa, em silêncio. Minha vida, finalmente, era minha. Justiça não é vingança. Justiça é colocar limites. É aprender a dizer não, depois de passar a vida dizendo sim para quem nunca mereceu. Eu não destruí a minha família. Eu só parei de deixar que eles destruíssem a minha paz. O próximo capítulo, esse, finalmente, eu ia escrever do meu jeito. Se você ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal e contar nos comentários o que achou dessa história. E se você também já precisou colocar limites em gente da própria família, você sabe exatamente do que eu estou falando.